Senhoras e senhores, habemos técnico, e isso vocês já sabem muito bem. A nomeação de Carlo Ancelotti como técnico da seleção causou grande repercussão na imprensa internacional por diversos motivos que vão além do imediatismo da escolha. Ancelotti será o primeiro estrangeiro a comandar a seleção desde 1965, numa época em que Filippo Nunes assumiu a seleção apenas para comandar um amistoso. Esse foi um marco que surpreendeu a mídia global. O jornal The Guardian destacou que essa decisão representa uma mudança significativa na abordagem da CBF, buscando soluções fora do país para retomar o protagonismo no futebol mundial. Com 5 títulos da Liga dos Campeões e conquistas nos principais campeonatos europeus, Ancelotti é reconhecido como um dos técnicos mais bem-sucedidos de toda a história. A Gazeta dello Sport enfatizou que o maior da história assume o maior time de todo o planeta, ressaltando a magnitude dessa contratação para a seleção. A imprensa espanhola, com a Cadena Ser, que é uma rádio famosíssima lá, interpretou a contratação como uma resposta à escassez de técnicos de elite no Brasil, evidenciando uma crise estrutural no futebol nacional. A decisão da CBF foi vista como uma tentativa de revitalizar a equipe após desempenhos abaixo do esperado em competições recentes. Ancelotti já trabalhou com diversos jogadores brasileiros no Real Madrid, casos de Vinícius Júnior, de Rodrigo, de Militão e de Casemiro. Essa familiaridade é vista como um trunfo para facilitar a transição e também fortalecer a coesão da equipe. A BBC destacou que sua experiência com esses atletas pode ser crucial para extrair o melhor desempenho deles na seleção. A nomeação de Ancelotti reacendeu as esperanças de que o Brasil possa conquistar o tão almejado hexacampeonato na Copa do Mundo. A ESPN observou que se alguém pode levar o Brasil de volta ao topo, esse alguém certamente é Ancelotti, dada sua experiência e histórico de grande sucesso. A escolha de Ancelotti, em suma, foi vista internacionalmente como uma jogada ousada e estratégica da CBF, buscando não apenas um técnico vitorioso, mas também alguém capaz de liderar uma renovação no futebol brasileiro. Com isso, você pode ver aqui algumas reações de gringos em relação à grande contratação de Ancelotti. Claro que antes vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal. Simbora! Muchas cosas. Ay, Dios mío. 7 menos 7 minutos de la tarde. Son las 6 menos 7 en Canarias. El Real Madrid hasta ahora no ha hecho oficial que su entrenador se marcha a Brasil, pero sorprendentemente Brasil sí ha hecho oficial que Ancelotti se marcha. Por cierto, voy a quitar el texto. Está rompiendo la historia del fútbol brasileño, está rompiendo la cultura. Recordemos que es la primera vez que Ancelotti dirige una selección, Nico. Hombre. Bueno, pues muy buenos chicos, seguimos con las noticias porque ya es oficial Carlo Ancelotti, nuevo seleccionador de la selección de Brasil. Luego del anuncio ya oficial del señor Carlo Ancelotti como nuevo entrenador de la selección de Brasil. Okay. Allá en Barranquilla, no le ganamos. ¿Tú crees que le vamos a ganar con Ancelotti? Pero ¿A quién? No. Este fútbol hay que jugar los partidos. Tú dices que Ancelotti no viene Es de, valga la redundancia, un comunicado oficial que presenta en su portal. Un portal que a esta hora está colapsado. Y cómo no, seguramente más de 200 millones de brasileños están queriendo conocer de primera mano. No quiera. Me diría bien eso. Y si gana el Mundial son 5 millones. 5 millones de dólares. De bonus. De bonus. Así, porque sí. Una barbaridad. Sí. Está rompiendo la historia del fútbol brasileño, está rompiendo la cultura. Recordemos que es la primera vez que Ancelotti dirige una selección, Nico. Sí. Pero es una locura. No me puedo creer. Que una selección potencia mundial como Brasil tenga que ir por un técnico extranjero es... Lo vendió la Confederación Brasileña de Fútbol como la mejor actuación y decisión en la historia de la Confederación Brasileña de Fútbol, dice, que es pentacampeón. El comunicado, ¿no? dice el mejor técnico del mundo para la mejor selección del mundo. Es raro que hasta ahora no hayan saltado los técnicos brasileños. Yo creo que mucho espacio no tienen porque fueron muchos los que le Y dijeron. pasaron todos los importantes en el último tiempo. Que mismo la generalidad... Yo lo que digo es esto. Por más que vos conozcas mucho el fútbol brasileño, porque es muy conocido mundialmente, siempre tenés que meter, seguramente meterá a todos europeos, entonces dirá, mira, o los dirigí o los a favor, campeón de América, campeón de todo, y yo soy un boludo, no importa. Digo, en la previa. Yo me subo al carro de boludo tuyo. ¿Sí? Yo para mí tiene algo a favor Ancelotti. Asume, el parecido con vos, digamos. al margen de eso, que eso le suma un montón de puntos, asume con el equipo clasificado al Mundial, sin presiones. Tiene un año para prepararse para el Mundial. Y sin obligación, digamos que si empata con Ecuador,
Bueno, sí está clasificado. Pero sí. con una implosión nuclear. Por lo que viene demostrando futbolísticamente. Sí, pero y con la presión el tipo, altísima. Fíjate que Ancelotti dirige tanto tiempo al Real Madrid. Si hay algo que. No, la presión la sabe manejar. Ancelotti es nuevo técnico de Brasil. Está bien, pero Conmebol.com, sí. A no ser que se haya hecho cargo de... Ahora Conmebol y Brasil sean lo mismo. ¿Por qué lo anuncia Conmebol al nuevo técnico de la selección brasileña? Bienvenido a América del Sur, Carleto Ancelotti. Acá le ponen Carlito, ¿no? Para que le pongan Carlito. Ya. Va a ser a nivel más argentino eso, le ¿no? Ponen ahí una caricatura que está buena caricatura. Con Rafinha. Pero claro, pero no entiendo porque la Confederación Brasilera confirmó que Ancelotti es técnico. Aún no. Es curioso que lo haya hecho en primera, por lo menos en redes sociales, ¿no? Yo me digo que el de la Confederación Brasileña de Fútbol le dijo a Domínguez: che, te cuento algo, contratamos a Ancelotti, ¿no? Y lo mandaron, se lo anticiparon, le robaron la primicia. Vamos a tener una primicia, como ahora también a veces algunos estamentos creen que hacen periodismo. Miren que viste que hay algunos que creen que son un medio de prensa. Y bueno, y vos sos protagonista en esta historia. Bueno, Conmebol confirma que Ancelotti es el nuevo técnico. Claro, antes que la propia Confederación. Es como que la AFA diga bienvenido, no sé, Pedro Troglio a Banfield, o sea, y Banfield no confirmó, ¿no? Lo has hecho antes que el club. No está mal que dé bienvenida. Pero una vez que se produce es un orgullo tener un técnico del Real Madrid. Bueno, acá está, no en redes, bueno, en la web, el anuncio de la Confederación Brasileña. El presidente Naldo Rodríguez anunció que contrataron al técnico italiano, que deja finalmente el Real Madrid. Ayer terminó de cerrar una temporada sin posibilidades de dar una vuelta olímpica en este mes de mayo-junio. Bueno, Ancelotti, técnico de Brasil, ¿cuándo debutará? Veremos. La Canariña ya tiene nuevo director técnico y te lo cuento en las 3 gambetitas del día. Hernando Rodríguez, el presidente de la Federación Brasileña, ha confirmado a Carlo Ancelotti a partir del mes de junio como el nuevo director técnico de la Canariña, quien tendrá que venir a visitar a Ecuador en la primera fecha y en la segunda a enfrentarse a Paraguay en casa, ambos con los mismos puntos, tercera y cuarta casilla en esta disputada eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Segunda noticia urgente. Está confirmando la Confederación Brasileña de Fútbol su nuevo técnico. Efectivamente, Ricardo, será Carlo Ancelotti, que deja de ser el técnico del Real Madrid. Es decir, la novela llega a un final feliz entre la selección de Brasil y el técnico italiano. Ancelotti ya es oficial. Absolutamente oficial. La Confederación Brasileña de Fútbol lo comunica a través de, valga la redundancia, un comunicado oficial que presenta en su portal. Un portal que a esta hora está colapsado. Y cómo no, seguramente más de 200 millones de brasileños están queriendo conocer de primera mano la información que ya es oficial, ya no es novelón. Ancelotti, el técnico más ganador con el Real Madrid, es hoy el nuevo seleccionador de Brasil. Nosotros asumirá el 26 de mayo. ¿Tenemos pendiente partido con Brasil? No, señor. Nos veremos con Brasil. Ojalá y así sea en el Mundial. Sí, porque aquí ya nosotros jugamos 2 partidos, le ganamos aquí y perdimos allá. Exactamente. ¿Es buena noticia que Ancelotti se vaya del Madrid a Brasil? Pues yo creo que es una noticia que impacta el mundo de las eliminatorias y el mundo del Mundial. ¿A qué me refiero? Que Ancelotti, un técnico con este cartel, llegue a una selección pentacampeona del mundo. Creo que los dos se perfuman pensando en lo que será la próxima cita de la Copa Mundial, y creo que la FIFA se está relamiendo. Creo que nuestro amigo Infantino debe estar celebrando que llegue un entrenador top a dirigir a una selección top. ¿Usted cree que Brasil juega tan mal como está jugando por culpa del entrenador? Yo creo que Brasil juega tan mal por culpa de la elección de jugadores que ha llevado en los últimos años. Pero el entrenador sí no es tan bueno. Yo creo que Ancelotti va a poner a jugar a ese equipo mejor, de eso estoy seguro. Sin que me guste a mí Ancelotti por aquello de que era del equipo aquel. Pero yo creo que es un técnico top. Y esto, por supuesto, es el gran revolcón en el fútbol mundial, por quien sale y por quien llega.
que es carambola a varias bandas que termina en el fútbol de Italia. Enrique Rodríguez. A reação nacional também dividiu opiniões e é importante que você veja, assim como as internacionais. Se liga só nesse trechinho, vamos que vamos. Já há mais de 10 anos, desde antes de 2014, quando o Filipão assumiu no lugar do Dunga, eu falei, o Guardiola é o cara. O Guardiola é o cara para assumir a seleção brasileira e resgatar o futebol romântico do futebol brasileiro. O Ancelotti acho que não vai fazer isso. O Ancelotti não vai fazer o brasileiro amar a seleção, se encantar pelo tipo de jogo dele. Só que a chance da seleção ganhar a Copa é grande. Com o Ancelotti, eu acho que é mais do que estava sendo com Fernando Diniz, com Dorival. Então, assim, com o Ancelotti, ele, minimamente, em um curto espaço de tempo, o técnico do Marrocos, olha a campanha do Marrocos. O Marrocos foi bem melhor que a seleção do Tite na Copa passada. Ele assumiu com 3, 4 meses antes. Eu nunca fui um defensor de que o técnico da seleção tinha que ser oficialmente brasileiro. Eu acho isso uma bobagem, eu acho que isso não faz o menor sentido. Eu acho que essa defesa de mercado é boba, eu acho que quem defende isso assim nunca tem um argumento. Mas por que tem que ser brasileiro? Ah, não, porque técnico do Brasil tem que ser brasileiro. Tá, mas por que ele tem que ser brasileiro? Não, porque é o técnico da seleção brasileira. Tá, e daí? Mas por que ele tem que ser brasileiro? Não, porque tem que ser brasileiro. Então a gente tá há 24 anos tentando com o técnico brasileiro, não deu certo, a gente não conseguiu ganhar. A gente tá louco para ganhar um hexacampeonato num dos momentos mais difíceis da seleção brasileira. Porque por mais que alguns de vocês ainda sejam haters do menino Ney, eu acho que é consenso. O chat tá aí comigo hoje, pouca gente aqui ainda estão chegando, mas o chat tá aqui comigo e vocês podem dizer na Twitch e aqui no YouTube também, que eu acho que é fato. O Neymar jogou com o pior entorno de um craque na história da seleção brasileira. Nunca um extra classe, a gente teve vários, teve um entorno tão fraco, tão ruim. Os grandes craques abandonaram a seleção brasileira de 2006 para frente precocemente e deixaram o Neymar sozinho. O Neymar carrega a seleção brasileira nas costas desde 2010. Quando você tira o Neymar, quando ele se machuca, a gente vê o que acontece. A gente não ganha da Costa Rica, a gente não ganha de Marrocos. Então assim, por mais que tenha ainda hater do Neymar, é fato que o Neymar tem o pior entorno da história da seleção brasileira, sozinho. Quando você soma isso aos treinadores brasileiros, que muitos estão infelizmente defasados, tanto que a gente vê aqui no Campeonato Brasileiro, os últimos campeões não eram treinadores brasileiros, falavam português, mas não eram treinadores brasileiros, a gente precisa mudar alguma coisa, certo? Não tem como clonar o Pelé, a gente não tem como fazer o Romário, Benjamin Button, então a gente vai ter que fazer algo de diferente. Se é para fazer algo de diferente, para mim, sempre falei para vocês, ou é Guardiola ou é Ancelotti. Guardiola não quer, tá lá no City, beleza. Ancelotti, não tem outra opção. Se é fazer uma coisa grandiosa mesmo, tem que ser o velho. Ele vai ter problemas de adaptação, eu acho, não só a nova realidade de local de trabalho, cultura, pode ser cultura de trabalho, cultura da cultura de trabalho. Acho que ele vai ter um pouco de dificuldade de entender como as coisas funcionam, mas ele é muito safo, né? Cabelo branco, o velho sabe. E a outra de adaptação de treinamento, assim, ele tá acostumado com o dia a dia, com um tipo de pressão diferente da seleção brasileira e de outras seleções que você vai ter pouquíssimo tempo para treinar. Você convoca os caras agora dia 26 de maio, daqui a exatamente 2 semanas, eles se apresentam 10 dias, 7 dias depois, você tem 3 dias para treinar e é isso aí. Você vai corrigir no jogo, né? Você vai corrigir, você tem pouco tempo para fazer as coisas. Então isso vai ser um probleminha de adaptação que ele vai ter que enfrentar. Mas eu acho que se a gente colocar na balança, a gente tem muito mais vantagens do que desvantagens de ter um cara como o Ancelotti aqui. Acho que foi um erro, nesses anos todos, o treinador da seleção brasileira morar no Brasil. Pô, cara, desculpa, 90% dos convocados, às vezes mais, joga na Europa. E o cara ficava aqui. Não tem o corpo a corpo lá, não tem o dia a dia, você não tem como conversar com os caras. É muito mais fácil você morar em Madrid, como você acha que ele vai morar lá. Pega o avião, vai até Londres. Pega o avião, vai até, sei lá, Alemanha, França, Itália, para olhar. É muito mais inteligente que o treinador da seleção passe mais tempo lá, no corpo a corpo, com os caras, conversando com eles, ajustando, do que ficar aqui, longe, com essa falácia dessa história que o Dorival falava na primeira convocação dele. O Dorival foi um erro na seleção brasileira, mas falava na primeira convocação dele: não, jogadores do Brasil, se preparem, porque nós vamos usar vocês demais. Por quê? De onde ele tirou isso? Olha que porcaria que aconteceu. Só a favor dele ficar lá, mais próximo dos caras que realmente vão jogar. Olha, se você me fizesse essa pergunta há uns 5 meses,
eu teria dito para você que eu gostaria que fosse um brasileiro, que eu entenderia, que eu entendia naquela época lá que um estrangeiro talvez não seria muito importante. Mas hoje eu afirmo que cabe realmente um estrangeiro. O meu preferido seria o Guardiola, mas como é praticamente impossível, essa vinda do Ancelotti com certeza vai trazer, primeiro, bons fluidos para o Brasil, né, para a seleção brasileira. Eu, como presidente da CBF, daria chance ao Renato Gaúcho. Estou sendo assim, bem sincero, como eu sempre fui, até porque no processo é diferente. Mas, já que não é o Renato Gaúcho do Brasil e não é o Guardiola estrangeiro, o Ancelotti, pela história que ele tem, onde ele passou, pela pessoa que ele é, que o Vini já me falou, o Rodrigo já me falou, o próprio Hendrick, que eu tive com ele no último encontro, é um cara de muito bom trato, gosta de brasileiro, um treinador que gosta de trabalhar muita parte técnica. Eu torço por ele, espero que realmente, já que está quase próximo, que aconteça, e eu tenho certeza que ele vai fazer uma reviravolta no nosso futebol, porque a gente realmente está precisando. Você gostou do Ancelotti na seleção brasileira? Vai mesmo dar certo? Comenta aí embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Cefute e eu agradeço a você por ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!